podemos começar? Sim, sim. Caros colegas, a todos as minhas boas-vindas a esta sessão em que o tema a abordar é o carregamento de veículos elétricos e que, na senda do que temos vindo a apresentar, é a nossa intenção levar até aos membros da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, engenheiros eletrotécnicos, toda a informação de novas tecnologias e temas atuais com interesse técnico. O meu nome é Ribeiro Fernandes e sou o coordenador do Colégio de Eletrotécnica da Região Norte. Espero que seja útil e bom aproveitamento. Entretanto, poderão, através do bate-papo, colocar as suas vossas questões, que serão respondidas pelo colega da ABB, o engenheiro Nuno Nunes, também através da plataforma. Por outro lado, também queria-vos dizer que será também enviada a todos os presentes cópia desta apresentação que a ABB nos vai fazer chegar. O orador é também o engenheiro Paulo Branco, já conhecido de vocês, tem assistido a outras apresentações e, portanto, não digo mais nada. Portanto, é um especialista na matéria, tanto um como o outro, e um vai responder, vai explicar as vossas perguntas e o outro vai fazer a apresentação. A todos que seja útil esta sessão e muito obrigado pela vossa presença. Muito bem, espero que estejam a ouvir todos, pelo menos tenho aqui o microfone ligado, a câmara também, penso que podemos avançar. Bom, em meu nome, em nome da ABB, grato pela oportunidade, mais uma vez, com uma ação com a Ordem dos Engenheiros na secção Norte, na região Norte, de modo a dar continuidade a estas sessões técnicas que temos vindo a fazer, também um pouco consequência do estado em que estamos a viver, em que todas estas tecnologias passaram a ser uma ferramenta de trabalho mais evidente e assim também darmos continuidade a este update técnico que fará sentido partilhar com as engenharias. Bom, agradeço a parte do especialista. Enfim, eu especialista sou de muita coisa ou nada, portanto vou todos os dias aprendendo mais alguma coisa e que é sempre um gosto partilhar esse conhecimento com todos e acrescentar mais valor. Temos o colega Nuno Nunes, que o engenheiro Ribeiro portanto, acabou de também introduzir na plateia e que me fará o apoio, será a minha rede de retaguarda para as questões que vão sendo progressivamente colocadas ao longo da ação. Eu vou me concentrar na apresentação, sempre que tiverem necessidade de colocar alguma questão, usem os meios, nomeadamente o chat ou o WhatsApp, como acabámos de falar, para ir dando resposta e assim dar continuidade à nossa ação. Bom, sem mais demora, avançamos para a nossa ação, a nossa parte. Espero que estejam já a ver a apresentação, penso que sim. Muito bem. Ora bem, este módulo acaba por ser o resultado de um trabalho que iniciámos o ano passado, com o update do portfólio de soluções para carregamento de veículo elétrico. Fizemos-lo meados de março, abril, com uma nova gama de carregadores de tipo AC, portanto, claramente o carregador mais representativo do mercado, uma vez que vamos perceber também ao longo desta apresentação que existem vários princípios, vários modos, e é assim que a própria legislação os define, ou o conceito técnico, vários modos de carregamento e, efetivamente, este é o mais representativo no mercado da especialidade. Com esse lançamento, desenvolvemos estes módulos técnicos que têm como objetivo essencial é enquadrar o produto e as soluções na legislação portuguesa e na normalização associada a todos estes temas e, de certa forma, encontrar aqui uma ligação e uma lógica do porquê deste investimento e desta área de complemento à nossa atividade na eletricidade, de uma forma geral. Bom, fazendo um balanço de toda a pesquisa utilizada durante a preparação deste módulo, Portugal já tem alguma cultura nesta matéria, aliás, está bem posicionado nos restantes países que avançaram com esta revolução, este paradigma da mobilidade,
e que, de certa maneira, à nossa dimensão, à nossa escala, posiciona-nos numa agradável posição de quinto lugar na aquisição de veículo elétrico, enfim, no nosso parque automóvel. Naturalmente, isto tem consequências imediatas no ponto de vista técnico das infraestruturas, que têm que progressivamente adaptar-se dentro da dinâmica e do tempo possível para esta nova realidade. Vamos perceber que há muito para fazer, há um mercado em franca expansão nesta matéria, e assim também os indicadores nos provam dessa dinâmica que estamos a assistir. Bom, como o engenheiro Ribeiro Fernandes falou há pouco, nós depois partilhamos esta apresentação, e grande parte dos slides e dos conteúdos que estão nesta apresentação tem os links para a matéria-prima que pode ser paralelamente ou posteriormente utilizada para o vosso valor acrescentado na vossa atividade. Bom, nós temos dois módulos. Temos este primeiro módulo, que é claramente o principal elemento de base que orienta a legislação, normalização ao produto, e depois as franjas que ficam, nomeadamente a gestão de cargas, a gestão de energia, será uma parte 2 que um dia poderemos definir a oportunidade dessa mesma ação. Então, percebemos que dividimos em dois temas, tendo em conta a dimensão e a matéria-prima necessária para desenvolver um módulo e o tempo necessário. Portanto, faria sentido fazermos uma primeira parte, enquadrar legislativamente, e depois avançar para as questões de soluções mais técnicas de franja, digamos assim, em relação à base original da parte 1. Bom, a parte 1, de certa maneira, é encontrar uma solução desde o projeto, desde a prescrição até a execução. Portanto, encontramos aqui um fio condutor, uma linguagem comum a todos os players que trabalham nesta atividade, portanto, desde o dimensionamento, do cálculo, da prescrição, até à procura no mercado e à execução desse mesmo projeto. E este será o módulo transversal a todos os players que trabalhem desenvolvam a sua atividade, trabalhem nesta área da infraestrutura. Bom, em termos de questões que vamos aqui tratar, vamos falar naturalmente da legislação, como acabei de referir, vamos relacionar determinadas características particulares do veículo que vão definir, ou que de certa maneira se devem relacionar com a fonte a montante. Portanto, o carregador deve estar adequado às dinâmicas da viatura, portanto, às necessidades do veículo, às características do veículo. Vamos perceber onde é que podemos ir beber de informação para propormos uma solução adequada ao perfil de viatura que vamos encontrar, ou ao perfil de viaturas que vamos encontrar nesses utilizadores potenciais destes carregadores. Vamos perceber também, portanto, do ponto de vista mais técnico e mais detalhado, o porquê da proteção diferencial e que tipo de proteção diferencial se deve propor para este tipo de carga. Portanto, existem aqui elementos de componente DC que são cada vez mais evidentes, tendo em conta que falamos de um carregador que vai trabalhar com DC, e é natural que hajam componentes DC que estão intrínsecas no sistema e que devem ser percebidas pela proteção. Portanto, e vamos também falar um pouco sobre essa questão. Depois aqui um conceito imunizado. Vamos ver se há ou não alguma relação entre o conceito imunizado e o tipo de diferencial a preconizar para estas canalizações. Uma questão que é recorrente desde as nossas regras técnicas em 2006, que é a questão da classe 2. Será que podemos dispensar a proteção diferencial a montante dessa unidade de carregador? Vamos perceber também que há uma norma desde 2014 que fala em conjuntos cabelados, que são os quadros elétricos, vulgarmente falando, que tem uma parte específica só para quadros especiais, entende-se o quadro de carregamento de veículo elétrico, que é a parte 7 desta norma internacional, que parte dela já é portuguesa também, desde 2014. Temos um momento de facs, umas já preparadas, outras que eventualmente iremos responder posteriormente, ou durante a ação, e depois todos os anexos que fazem parte da entrega da documentação que faremos imediatamente a seguir à formação. E este é mais ou menos o guião que temos para a nossa sessão que estamos a iniciar. Bom, antes de chegar à parte técnica, importa só fazer um varrimento de alguma literatura que fomos tirando, fomos localizando nos mídias da especialidade, e não só, de modo a que pudéssemos justificar o porquê de estarmos aqui hoje a tratar deste tema e fazer assim um enquadramento mais técnico posteriormente a esta primeira parte introdutória. Bom,
Porquê que se fala muito em carregamento de veículos elétricos? Será uma moda? Será, enfim, alguém agora pensou em lançar mais um elemento e acrescentar valor, enfim, à sua venda? Então, efetivamente é uma moda, fala-se muito, há muita imagem associada ao veículo elétrico. E, aliás, há marcas que hoje já comunicam ao mercado que mais uns quantos anos e deixam de fabricar um veículo a combustão, por exemplo, no caso da Volvo, sem fazer grandes publicidades. Desculpa. Há aí qualquer coisa, ou é mexer com as mãos ou assim, que faz interferência no microfone. É a minha mão, vou-me afastar, Miguel. Peço desculpa a todos. Eu vou tentar não tocar aqui no microfone porque não está solto. Bom, como eu dizia, é efetivamente uma moda, vai-se falando muito sobre esta temática, mais do que uma moda, já é também uma realidade. Uma realidade que já vai bem mais longe do que aquilo que eventualmente o nosso mercado verifica. Já vamos ao carregamento dos utilitários, dos transportes públicos. Aqui vê-se um exemplo de carregamento por pantógrafo, aqui vê-se um carregamento mais tradicional a cabo e também as grandes galeras, os tratores dos grandes transportes de mercadorias, também já a trabalhar com motor elétrico e com a infraestrutura elétrica como combustível, digamos assim. Hoje, a evolução tem sido muito dinâmica, há um centro de excelência para a ABB, hoje já é uma área de negócio, portanto já é uma família de produtos, já tem uma organização como se uma empresa dentro da grande empresa do grupo ABB que trata exclusivamente dos temas de mobilidade, portanto isto revela que é estratégia e é o caminho que esta lógica da mobilidade elétrica está a traçar e está a garantir, que leva a fazer investimento nestas áreas e quase todos os dias há mais uma novidade e há mais um elemento de valor acrescentado nesta infraestrutura. Então hoje os nossos equipamentos não se ficam já, enfim, no utilitário da nossa casa, no carregador de ambiente mais doméstico, pequeno terciário, com um carregador tipo 2, que é o conector típico de um AC, mas já vamos para grandes débitos de potência, com grandes performances, que, de certa forma, vão respondendo às grandes necessidades de potência e de tempo, sobretudo de ganho de tempo. Sabemos que carregar um veículo elétrico não é colocar gasolina, não é utilizar o processo tradicional, combustível que usamos nas nossas viaturas à data de hoje, e a rapidez é importante. Portanto, aqui também o investimento é muito nesse sentido, cada vez termos mais sistemas que respondam não só em potência como no débito da mesma. Porque, obviamente, um transporte público carece de resposta, carece de rapidez, carece de uma oferta segura e viável e é preciso ter sistemas que tenham um débito de potência e de resposta que garantam essa fluidez que se exige. Esta será uma fotografia dos vários países onde a ABB tem já infraestrutura de ambiente público. O mais perto aqui de nós é Saragoça, na região autónoma de Espanha, portanto Saragoça, e que tem já também uma rede de mobilidade pública relacionada com o veículo elétrico, com o carregamento, com a nossa tecnologia. Bom, e não se fica por aí. Portanto, hoje já temos, como disse, dinâmicas tais que temos cargas fantásticas a rondar os 8 minutos, o que é diria, quase uma normalidade, tendo em conta que um carregamento lento poderá levar 30, 40, 50 minutos, depende do tipo de viatura, do on-board charger do mesmo, e ter 8 minutos numa carga é realmente um valor, é um tempo fantástico à data de hoje. Bom, nós temos vindo a fazer, do ponto de vista da ABB Internacional, temos vindo a fazer várias ações relacionadas com o marketing destas matérias, algumas delas em Portugal, nomeadamente aqui o Jaguar I-Pace, que aconteceu no nosso país em 2019, em Portimão, onde tiveram várias viaturas em prova que foram carregadas por grandes unidades de carregamento da nossa marca e que garantiram assim o sucesso dessa operação e desse evento. A mesma coisa para a Fórmula E, que nós somos o patrocinador, e que também a ABB tem tido um investimento e uma presença continuada, porque foi retomada esse contrato e essa continuidade muito recentemente, e é naturalmente uma forma de promoção e de investimento, sobretudo de investimento na tecnologia para se poder realmente fazer um espelho
para o utilitário das nossas vidas e da nossa atividade normal. Orgulhosamente tivemos um português a levantar o troféu, nem de propósito, portanto, um patrocínio à ABB com um português no pódio em primeiro lugar, portanto, deve ser também um motivo de orgulho. É mais um Félix vencedor. Nem todos, mas pronto, este agora está aí no top. Bom, em termos de oferta, não vou detalhar com o rigor que se exige, porque toda essa informação vão poder aceder a ela, e o objetivo aqui também era fazer uma apresentação muito virada para a questão técnica e sair ao detalhe profundo, porque o tempo é o que é, mas basicamente aqui são as três grandes famílias da oferta da ABB. Portanto, começamos na gama Terra Wallbox AC, que são os carregadores de modo 3 que nós temos nas nossas casas, no pequeno terciário, que começam nas potências normalizadas de 3.7, que é o valor mínimo legislado, até aos 22 kW. Depois passamos para o primeiro patamar DC, modo 4, modo 3, modo 4, já estamos no limiar do modo 4, e que tem o carregador Terra DC Wallbox, ou Wallbox DC, depois do estrangeirismo da troca, para 24 kW, com a possibilidade de ter uma ou duas tomadas, com os dois conectores mais típicos do nosso mercado europeu e, sobretudo, o nipónico também está presente no mercado europeu. Portanto, a XADEM e o CCS2 são dois conectores que podemos encontrar transversalmente em grande parte dos carregadores de modo 4 que estão espalhados por aí, em ambiente público e privado, em que se adaptam à maior representatividade das viaturas que estão comercializadas no nosso país. Depois, a partir dos 24 kW DC, já temos os grandes prestadores de potência, digamos assim, são os Terra 53, 23, 54, por aí acima, indo até potências a rondar os 350 a 375 kW. Portanto, estamos a falar de grandes débitos para resposta ultra rápida, digamos assim, em função da demanda e da necessidade dessas mesmas viaturas. Como disse, estes slides têm os links que podem ir para as páginas dedicadas de cada um destes produtos e que têm aqui as características específicas de cada um deles e que ajudam assim na identificação das particularidades de cada um. Bom, o que é que temos andado a fazer concretamente em Portugal? Portugal já tem um parque instalado interessante, a falar em ABB, portanto, claramente com a nossa imagem de marca. Temos aqui algumas fotografias de instalações, as quais tivemos autorização para publicar, que mostram vários carregadores de várias tipologias espalhados pelo nosso país. Aqui estão alguns exemplos. Este primeiro penso que é de um stand da Porsche. A Porsche tem vários franchisados desde Braga a Faro e há um acordo de marca para que os carregamentos sejam feitos com os nossos carregadores no parque instalado em Portugal. Portanto, esta é a fotografia de um Terra 53-54, depois temos em ambiente mais público, junto a uma marca conhecida de supermercados. Depois estes dois são os DC, que estão instalados também num shopping aqui na Zona Sul, penso que no Montijo, e que estão ligados também à rede Mobie, porque assim se exige em ambiente público para a gestão da energia e o pagamento da mesma. Orgulhosamente fazemos parte também da marca escolhida pela rede PRIO, portanto vários carregadores a serem instalados num lote de mais de 100 previstos para instalar no nosso país, portanto tem sido uma instalação progressiva, naturalmente adaptando-se à realidade dos vários postos aí espalhados pelo nosso país e que orgulhosamente também tem a nossa marca. E depois mais de âmbito de proximidade das pessoas, enfim, do utilizador comum, em ambiente de condomínio, de garagens, com os nossos Terra Wallbox AC, como aparece neste slide. É importante aqui, outra imagem também, em que se vê parqueamento, portanto não box, mas parqueamento, em que vão beber da energia trazida do quadro de serviços comuns, e é essa energia que depois é distribuída pelos vários pontos de carregamento que estejam em pleno funcionamento, fazendo aqui um equilíbrio de cargas, de modo a distribuir esta energia em função das solicitações. Como é que normalmente esta matéria é trabalhada? Basicamente existem dois aplicativos de base, portanto, para fazer a configuração e o comissionamento destas unidades. Portanto, o Terra Config faz o comissionamento destas unidades, portanto, uma aplicação de perfil gratuito
que faz esta função, é a chave mestra para o comissionamento destas unidades mais próximas do utilizador final. E depois temos a unidade ou a aplicação de Charge Async, que no fundo é a unidade que vai fazer a exploração da minha Terra Wallbox. O que vai fazer basicamente é dar-me o status, vai-me dar as estatísticas dos consumos de energia, posso fazer aqui algumas rotinas de programação, a partir de determinadas horas é que quero que o equipamento comece a iniciar o seu processo de carregamento, adequando os tarifários do distribuidor, etc. Portanto, é uma aplicação que me permite o diálogo homem-máquina com a minha wallbox instalada na minha rede, na minha propriedade privada. Bom, aqui, também com a autorização, é importante percebermos quem nos apoia nestas temáticas. Nós somos fundamentalmente fabricantes, nós desenvolvemos produto, nós temos na nossa matriz a especialidade ou a responsabilidade do desenvolvimento do produto e é preciso integrar o produto. Então, aqui há alguns exemplos de alguns operadores que estão certificados pela MOBIE, que são reconhecidos pela MOBIE e que, de certa forma, são o chave na mão destas infraestruturas. Portanto, o hardware efetivamente existe, mas é preciso colocar este hardware a funcionar e, normalmente, os players que estão nestas matérias são entidades maduras e que trabalham outras temáticas e também integram esta do veículo elétrico. Estes são alguns que já trabalham connosco e podemos dizer que são nossos parceiros, sem qualquer dúvida, tendo em conta toda a relação mantida ao longo destes anos e das experiências últimas relacionadas com o carregamento do veículo elétrico, e será também uma forma de promover e no fundo estamos a prestar um serviço. Há um hardware que não vive solto de uma integração global e é preciso ter um parceiro que esteja habilitado para a integração desta nova realidade. Okay? Aqui temos um exemplo que também nos foi permitida a publicação, em que há uma parceria com uma entidade em Portugal, a CME, que dispensa apresentações tal como os outros anteriormente, e que tem uma parceria estabelecida com a BMW e que também a ABB está como fornecedora de hardware para esta parceria que apresentamos. Portanto, o mercado está em movimento, há coisas a acontecer, há muito para fazer e é por isso que, enfim, estas ações fazem algum sentido. Qual é a tendência? Nós vamos assistindo vários indicadores de que há muito para fazer nesta matéria. Aqui, por exemplo, partilho convosco o exemplo do último discurso, ou do discurso que foi comunicado em setembro de 2020 sobre o Estado da Nação, o Estado da União, enquanto União Europeia, pela dona Ursula von der Leyen, que num dos seus pontos falou na necessidade do carregamento elétrico, na necessidade de investimento nesta área. Portanto, não é só uma situação local, naturalmente, é uma situação global. Ainda hoje nos mídias ouvia que há uma dependência progressivamente que vai deixando de ser do combustível fóssil, com metas a 2030, 2050, onde está naturalmente a mobilidade elétrica como um fator-chave para esse fim de dependência tão rápido quanto possível. Bom, se formos lendo os vários artigos nos mídias, vamos encontrar várias informações sobre esta realidade, em que nos coloca, como disse ao início da apresentação, no 5º lugar, com mais presença do veículo elétrico, portanto, o que nos deve também deixar, de certa maneira, bem posicionados e sem medos de ir para a frente sobre este assunto, porque já temos provas de competência e de capacidade de responder a estes desafios, e isto naturalmente é motivo para estarmos atentos e continuarmos o investimento. Obviamente que este crescimento é um crescimento que se espera, ou que se estima, que até 2030 leve a que o aumento seja, enfim, substancialmente maior do que estamos a sentir hoje. Portanto, o andamento e o crescimento hoje ainda não é reflexo, ainda não se sente a necessidade concreta daquilo que se prevê até 2030, portanto, não falta assim tanto tempo, já faltam poucos anos, isto é tudo muito rápido. Portanto, o que se diz é que temos que crescer cerca de 40 vezes mais do que a atualidade. Se hoje temos qualquer coisa como 17, 18 mil viaturas, isto são números de 2019, é natural que haja muito para fazer, porque fala-se em 655 mil viaturas em 2030, veículo elétrico. Portanto, há muito para fazer
na infraestrutura. Portanto, isto vai obrigar a que o posto de carregamento se torne cada vez mais uma realidade e que temos que trabalhar nesse sentido, sob pena de não ser atrativo o investimento em veículo elétrico, porque não há forma de o carregar de uma maneira evidente e fácil. Portanto, o rácio entre carregadores disponíveis e viaturas existentes ainda é muito curto. Okay? Portanto, há aqui muito para fazer sobre este tema. Tanto que eu com alguma periodicidade, normalmente uma vez por mês, quando atualizo o módulo, vou às estatísticas de conectores, de equipamento relacionado com esta matéria e vou atualizando o crescimento. E se eu for atualizando o crescimento, eu vou ver que desde janeiro até abril, os crescimentos são alguns, são substanciais, sobretudo no tipo 2, o tal carregamento mais representativo que a nossa instalação tem, que é o modo 3 AC, portanto, desde o início do ano, contamos com um crescimento a rondar as 30 unidades, portanto, 300 unidades desde janeiro até abril, portanto, do equipamento mais representativo. Vejam que há uma certa estabilidade em carregamentos muito particular, nomeadamente o Tesla, que desde janeiro o único registro que eu tenho são 207 unidades de carregadores típicos da filosofia Tesla e pouco mais. Portanto, onde há mais mexidas, efetivamente, é no tipo 2, nos conectores XADEM e CS2, naturalmente, porque são os de ambiente público DC, e que, enfim, dá para ter uma ideia da evolução progressiva que vamos assistindo ao longo deste ano que estamos a trabalhar esta matéria. Portanto, há mesmo muito para fazer, porque nós temos que alcançar uma meta de cerca de 40 mil postos de carregamento elétrico até 2030, e ainda estamos muito aquém desses números. Portanto, é efetivamente uma área de negócio, é efetivamente uma área de investimento, porque assim os indicadores o exigem e assim demonstram nas estatísticas. Bom, este era mais ou menos o enquadramento do porquê desta realidade, portanto é a prova, digamos assim, são os documentos de prova que levam ao lançamento e ao investimento desta nossa área do veículo elétrico ou do carregamento para veículo elétrico. Espero que até aqui está tudo bem. Nuno, não há questões maiores? Estás a controlar? Está tudo bem? Não... Tirando o microfone, está tudo bem. Tirando o meu microfone. Exatamente. Sim, estou aqui a tentar responder algumas questões. Se tivesse aqui uma molinha, metia aqui no canto, mas pronto. Vou ficar assim, se eu mantiver assim, se eu me aguentar. Miguel, se eu me aguentar assim, isto é capaz de ficar mais calmo, não? Não, sim, está bom. Pronto, então vá. Vou ficar aqui com um tique na mão, mas pronto. Então, como vos dizia, esta parte foi a parte mais de introdução teórica, mais de documento prova, digamos assim, do porquê desta realidade, e agora sim entramos mais em profundidade na parte técnica e que está aqui resumida. Portanto, acabei por enquadrar o porquê desta questão técnica que temos aqui neste slide. Bom, fazendo também um varrimento em toda a documentação técnica, enfim, de cariz mais técnico sobre estas temáticas, eu encontrei qualquer coisa como 18 documentos com força de lei. Chamo-lhe força de lei porque são diretivas, ou são decretos de lei, ou são normas, ou são guias, portanto, guias técnicos, e que de certa forma são elementos de lei, são elementos que nos permitem localizar a essência da parte legislativa e normativa para esta temática. Mais uma vez, todos estes meios que nós pesquisamos são depois partilhados e podem aceder em detalhe a todas estas documentações que aqui se apresentam. Vamos nos focar muito, sobretudo, no guia técnico das instalações elétricas e do anexo, que serve sobretudo para as inspeções, porque são a matriz essencial e prática que serve de guião para a execução, para o projeto e para a execução. Naturalmente estão dependentes de toda uma documentação mais formal, dos decretos de lei que permitem a sua publicação, nomeadamente o guia, e que, de certa maneira, estão aqui resumidos nestes dois elementos, portanto, o despacho do guia técnico, o despacho da Direção-Geral de Energia e Geologia e o anexo para as inspeções. Importa dizer que estes anexos e estes guias são trabalhados pela Comissão CTS 64, onde a ABB também está representada. Eu estou como vogal, há um outro colega que está como suplente, e que é nesse fórum, é nesse ambiente que estas documentações são desenvolvidas e são aprovadas,
para depois a sua publicação e uso no nosso país. Portanto, para dizer que há sempre um comentário e um espaço para os fabricantes nestas temáticas, nestes fóruns, de modo a que se adaptem às realidades de cada país e às necessidades de cada país em particular. Bom, se nós formos ver em detalhe, nós vamos encontrar vários artigos e vários elementos que são essenciais para este tema. Enfim, no caso da Diretiva Europeia de 2014-94, fala na necessidade ou no princípio de desenvolver uma infraestrutura inteligente de mobilidade e de relação com a energia. Portanto, no fundo são os indicadores de base para se chegar à mobilidade elétrica e aos conceitos inerentes a esse princípio, e toda essa documentação europeia normalmente é transposta para direito nacional através do decreto-lei, que é o caso exatamente deste que aparece aqui, o 60 de 2017, que mais não faz do que transferir o conteúdo da diretiva europeia para direito nacional e para a nossa lei nacional. Depois existem outros mais particulares que foram desenvolvidos para o tema eletricidade e para os alvos estratégicos para esta nova realidade, que é o caso do 39 de 2010, que acaba por nos dizer quais são os alvos estratégicos para uma instalação deste perfil. Portanto, e fala-se naturalmente no edifício novo, fase de projeto, um novo projeto, ou edifício existente, com a reabilitação do mesmo e a entrada em cena desta nova realidade. Portanto, estes são os dois elementos-chave para desenvolver a rede ou a integração da nossa nova arquitetura de rede relacionada com o veículo elétrico. Portanto, mais um consumidor na infraestrutura do edifício que será objeto do projeto. Depois era preciso também que a nossa regra técnica, portanto, que vigora desde 2006, se adaptasse também a esta realidade. Como sabem, é um decreto-lei, é uma portaria e que não se altera de uma forma fácil, como se uma norma se tratasse. Se calhar o futuro será uma norma, a CTE está a pensar nisso, vamos ver como é que se desenvolve, mas para já o que foi preciso fazer foi colocar uma parte específica na regra técnica dedicada em exclusivo à mobilidade elétrica e à nova realidade da canalização elétrica. E essa entrada em cena, digamos assim, acontece posteriormente em 2015, não é 2005, há aqui uma gralha. Desculpem, está certo, a portaria 252 de 2015, que complementa a de 2005, e está correto. Portanto, o que é que esta portaria diz? Diz que devemos incluir uma parte 722 na parte 7 das nossas regras técnicas, que fala exclusivamente desta matéria. Portanto, foi preciso que o legislador assumisse esta nova realidade no nosso documento principal, que são as nossas regras técnicas. Portanto, isto aconteceu em 2015 por portaria e temos assim mais uma secção, o 722, na nossa regra técnica e passa a ser lei a partir de então. Bom, era preciso também pôr aqui alguma ordem nos valores relacionados com as potências mínimas, enfim, para não se dar um efeito dominó em que depois não havia como alimentar todas estas novas cargas, e estabeleceu-se assim um conceito de potência mínima. Obviamente que a potência mínima está muito dependente do perfil da infraestrutura. Se estamos a falar de uma habitação é uma coisa, se estamos a falar de um terciário será outra, em que a forma de cálculo poderá ser semelhante, mas as exigências são distintas. Por exemplo, o legislador considerou que o valor mínimo num ambiente tipo terciário, em que tenha mais do que 400 veículos, o valor mínimo a considerar será 41 lugares para este tipo de aplicação. Portanto, criaram-se aqui alguns valores de indicação, de modo a que o projetista, o executor, pudesse desenvolver o seu projeto com base nesses indicadores mínimos. Então há aqui um conceito que é a potência não deve ser inferior a 3.680, daí o primeiro carregador ter uma potência de 3.7 kW, portanto é o valor mínimo estabelecido pela legislação e pela normalização. Portanto, naturalmente bebe-se muito da normalização para termos depois a nossa legislação adaptada, e era importante olhar para este valor para percebermos aqui algumas particularidades. Por outro lado, é preciso também, tendo em conta que não podemos garantir o 100%, as infraestruturas não estão preparadas para que de repente todos passássemos a ter veículos elétricos,
é preciso naturalmente ter alguma capacidade de gestão da energia disponível. Então também o legislador colocou um conceito chamado sistema de controle de carga, que no fundo é o balanceamento de cargas, é a gestão dinâmica de cargas e que se adapta em função da infraestrutura e da potência contratada e disponível que esse mesmo edifício tenha. Adapta-se, ou pelo menos tem que se adaptar. Portanto, o fabricante tem que garantir, nessa circunstância, na incapacidade de alimentar os 100%, que haja forma e, enfim, engenharia que permita fazer a gestão de cargas para os vários utilizadores desta nova realidade do carregamento do veículo elétrico. Mas olhemos para o valor da potência mínima como primeiro ponto de análise. É importante perceber que a potência mínima, mesmo sendo 3.7, poderá não ser a adequada ou a mais recomendada para a viatura que vai beber dessa fonte. Então é preciso termos noção, para a primeira pergunta que estava no slide introdutório, qual é a relação que existe entre a potência do carregamento e o veículo elétrico. Pois a essência está neste coração, aqui a vermelho, que é o onboard charge da viatura, que em função das suas características de potência, assim se vai perceber a performance de carga, de tempo, que este veículo vai precisar para carregar, para garantir o seu pleno. Então, o que é que foi preciso? Foi preciso nós adquirirmos algum conhecimento sobre viaturas, o que é que o mercado tem, para eventualmente propor ou pelo menos alinhar um discurso adaptado à realidade das viaturas que o mercado possa ter. Portanto, esse estudo o que nos deu a entender foi que há as mais diversas unidades de onboard charger disponíveis em vários veículos, desde os 3.7 até aos 22 kW, e em função dessas características vamos ter os tais comportamentos no tempo de carga. Vamos mostrar-vos um exemplo. Imaginemos um veículo, eu não coloquei aqui exatamente o veículo, uma questão de respeito pela marca, enfim, para não fazer publicidade, mas enfim, não é um problema, estamos a falar de um veículo comum do nosso mercado, é o Leaf, enfim, subejamente conhecido, um dos mais vendidos no nosso mercado, da Nissan, e eu fui a este site, depois têm acesso todos, está aqui o link ao site, que é um site de âmbito aberto e que todos nós podemos consultar, não é propriedade da ABB, portanto, todos nós podemos consultar aí na net à vontade, e que fui buscar essencialmente esta informação, que é qual é a característica do onboard charger da viatura, o charge power, como aparece aqui neste slide, e em função desta característica, como é que o equipamento, a montante ou a forma de alimentação desta viatura tiver a sua fonte de alimentação, como é que se comporta em termos de tempo de carga. Então vejam, esta viatura que tem 3.6 kW de onboard charger, se eu optasse por fazer uma ligação com a tomada tradicional tipo chuco na minha casa, reparem, a tomada chuco é possível desde que haja a garantia de que conseguimos estrangular o fluxo de corrente a 10 amperes. Normalmente é o conversor que a viatura traz, aquele cabo que vem com uma caixa preta de conversão do AC/DC, que normalmente faz esse estrangulamento. Porquê? Porque as tomadas chuco ditas normais, com a norma chuco em vigor, não está preparada para um débito de 16 amperes em contínuo, sob pena de arderem. Okay? A não ser que seja uma tomada chuco que tenha já certificação extra, uma adenda à norma internacional de tomada, para aplicação nesta área, o que não é a grande maioria das instalações existentes. Portanto, a tomada da nossa box, a tomada do nosso anexo, é normalmente uma tomada chuco banal. Portanto, aí eu posso carregar a minha viatura, mas naturalmente tem que ser estrangulada, porque assim até a própria legislação diz. Tem que haver um estrangulamento de 10 amperes. E vejam, se eu optar por fazer o carregamento do meu carro numa tomada de 16 amperes, eu vou levar cerca de 18 horas e 30 para garantir o pleno 100%. É verdade que a viatura poderá não estar, enfim, no seu valor zero, não está seguramente. Mas, só para terem uma ideia de que, em função da potência montante da carga, da fonte, assim vamos ter tempos de carga muito distintos. Vejam,
Se optar por adquirir a versão mais simples de 3.7 kW, monofásica, 16 amperes, vamos levar 11 horas e 30 minutos, ok? Mas também não me interessa subir a parada 7.4, 11 ou 22, porque até se torna mais penoso, mais 15 minutos. Portanto, o que manda é efetivamente o onboard charger do carro. É esta característica que vai ter ou não a capacidade de debitar ou de absorver a fonte a montante e assim a performance de tempo, ok? Portanto, não justificaria recomendar, prescrever, fazer uma venda do produto aparentemente mais interessante, que seria de 22 kW. Não, até não se ganha com isso, porque efetivamente são mais 15 minutos de penalidade de espera para ter o 100%. Portanto, devemos sempre adequar a característica à montante à verdadeira unidade de transformação do veículo, que é o onboard charger do mesmo. Portanto, neste caso, não se recomenda irmos além da potência mínima que o legislador recomenda, ok? Porque não é uma mais-valia, ok? Depois, veja-se outro carro, um que tem 22 kW. Também vos posso dizer que é um carro subejamente conhecido, dos mais vendidos em Portugal. Neste momento já não é o primeiro, agora parece que é a Peugeot, com o 2018, penso, ou 2008, 2018 ou 2008, já não me lembro. E que é o Zoe. O Zoe tem um onboard charger de 22 kW. Portanto, é dos que tem, digo já que é o carro que tem o onboard charger mais pujante. Passo aqui a expressão. O que é que isto implica? Implica tempos, mais uma vez. Vejam, se eu optar por utilizar a tomada cá de casa, vamos levar 26 horas e 45 minutos. Isto é impraticável. Portanto, estamos a falar de uma situação de urgência. Quando não tenho outra hipótese, é ali um ponto de alimentação que tenho para ter alguma garantia de alguma potência disponível para, enfim, alguma deslocação pontual. O rácio são 8 km por hora, sensivelmente, a carga, o rácio da carga. Portanto, vejam, à medida que eu for subindo na unidade, portanto, no carregador, 3.7 levaria 16 horas e 45, ainda me parece um bocadinho demais, já que estas unidades normalmente, por uma questão prática, vão ser utilizadas à noite, quando nós chegamos a casa e estacionamos o nosso carro ou na box ou no parking do condomínio, do prédio, seja o que for. Portanto, nunca menos de 8 horas. Portanto, a opção mínima, razoável, que se recomendaria eventualmente nesta fotografia será o 7.4 monofásico 32 amperes, que levaria cerca de 8 horas e 30 a carregar. Isto é o mínimo. Vamos subindo mais uma vez, vamos para os 11 trifásico, já temos 5 horas e 45 minutos, mas se formos para o topo, para os 22, que casam com os 22 do onboard charger, já temos um carregamento de cerca de 3 horas. Ok? Portanto, é para percebermos que o que manda é efetivamente a característica do motor, da unidade, da potência do onboard charger da viatura. É essencial este conceito. Sobre pena de se pensar que a opção que se recomendou não funciona, como vamos às vezes ouvindo, em que há alguém que compra um carregador e depois diz que não, isto não presta, isto não funciona, porque leva muitas horas. Pois devemos adequar o carregador à tipologia de veículo. É complexo. Tem alguma complexidade, sim, porque a oferta é muito alargada. Mas digo-vos já que os mais representativos são os 7.4 a 22 kW. Portanto, não passa muito disto em termos de onboard charge. Ok? Estamos aqui a falar de carregamentos tipo 2. A wallbox está próxima dos utilizadores comuns. Obviamente, no ambiente público, se fizermos um carregamento com uma wallbox DC, a coisa já funciona de forma diferente. Assim como funcionará se fizermos um carregamento com um Terra 54, já com aspecto de gasolineira, e que tem naturalmente um débito diferente porque ataca diretamente a bateria e é um carregamento rápido, mais que não seja pela potência em jogo, que começa desde os 24 na versão DC e que vai por aí acima na versão Terra 54 até aos 350 kW. Portanto, com o tempo estimado poderá ir até 1 hora. Portanto, 100% de carga ao fim de 1 hora num carregamento rápido para um Zoe, ok? Portanto, é assim que a coisa é lida. Como vos disse, têm depois possibilidade de aceder a este link e compararem assim várias viaturas e verem como é simples este tipo de abordagem e de identificação
do porquê das coisas, porque é que efetivamente se propõe fazer uma associação de uma potência ou outra. Portanto, é sempre um jogo entre duas máquinas. Bom, o que é preciso? É preciso, para além da potência mínima, gerir carga, gerir a potência que está disponível na infraestrutura. Então, enquadramos aqui só uma breve introdução, porque isto faz parte da parte 2, diria, a parte da gestão de cargas. Então, é preciso encontrar um algoritmo que se adapte às condições de flutuação dos pontos de carga que o meu edifício possa ter, que o meu edificado possa ter, que o terciário possa ter. Okay? Então, basicamente, está dividido em 3 fórmulas, ou 3 formatos, ou 3 algoritmos. O estático, vamos perceber simplesmente que é a solução mais direta para uma potência assignada diretamente e não mexe, é a potência que eu contratei, já considerando que esse valor está exclusivamente já para carregamento, ou seja, quando eu fizer a contratação ao distribuidor, vou deixar sempre um valor já estabelecido para o carregador, okay? E outro para o resto da casa. Imaginemos que tinha 3,45, entretanto tenho este novo consumidor que me consome 16 amperes, se calhar tinha que subir para, no mínimo, 6,9, para dedicar 16 amperes para o wallbox e o resto da corrente, nomeadamente os outros 16, digamos assim, seriam para o resto da casa. Portanto, assim é a forma mais direta, mais simples, estático. Mas depois é necessário gerir flutuações, porque a potência não dá para todos. Pronto, então se a potência não dá para todos, temos que encontrar aqui uma mnemónica, aqui uma dinâmica que permita fazer gestão de cargas. Então aparecem 2 conceitos, o hybrid e o dynamic, que são exatamente as 2 ferramentas ou os 2 opcionais que nós temos para a gestão de cargas. Então como é que isto funciona? Bom, basicamente isto pode ser feito ou por estático, em que eu tenho um valor perfeitamente alocado, como já expliquei, em que isto é feito e é definido no comissionamento desta unidade, em que há um espaço para dizer a potência dedicada e se essa potência dedicada é fixa ou é dinâmica, portanto há uma parametrização e pronto, não há qualquer interdependência da flutuação da potência em casa, porque já tenho um valor estabelecido em exclusivo para o carregamento, ok? Mas, quando não é assim, entramos aqui na primeira versão que permite gestão de cargas. É Dynamic, o próprio nome diz tudo. Então o que é que isto faz? Basicamente vai ler o consumo de energia e esse consumo que vai fazer a equação potência contratada menos consumida, ou a potência contratada será igual à consumida mais o valor disponível, portanto, no fundo será uma relação inversa em relação à contratada. O que é que isto pressupõe? Pressupõe que as cargas prioritárias da minha casa, que são o forno e mais pesadas, o forno, as máquinas de lavar, etc., que são os maiores consumidores, vão ser sempre prioritários em relação ao carregador, porque eu preciso naturalmente que durante a noite haja uma potência dedicada em exclusivo para o carregamento. Mas durante o expediente, digamos assim, eu quero que grande parte da potência seja disponível para esse expediente. Então o que é que fazemos? Colocamos um contador à cabeça da instalação ou do sítio de onde deriva a potência essencial para esta realidade. Por exemplo, o quadro de serviços comuns. Coloco um contador esse em Modbus que vai entrar num qualquer equipamento Terra Wallbox, nos bornes dedicados, e vai servir de porta de comunicação, digamos assim, de slave ao algoritmo que já está pronto para parametrizar esta nova realidade. Ou seja, nós precisamos de encontrar aqui um elo de ligação entre o back-end, portanto, através do nosso portal, porque já estamos a falar de mais do que uma unidade, temos que ir beber do algoritmo que está mais acima, disponível no nosso portal. Então temos que encontrar um caminho onde a leitura entre e se chegue à unidade de controle, digamos assim, deste run deste algoritmo. Portanto, o que nós temos que fazer unicamente é, quando temos mais do que uma Terra Wallbox instalada na nossa estrutura, nós temos que garantir, para desenvolver este princípio Dynamic, ou esta gestão de cargas, nós temos que garantir, para além do equipamento em si, o Terra, temos que garantir um contador
que é colocado na instalação com este esquema didático que aqui se apresenta, ok? E é esta informação que vai entrar na matemática do algoritmo e vai distribuir a energia por todos os carregadores que tiverem a debitar ou que tiverem em funcionamento, ok? Mas mais do que isto, eu já mostro uma certa dinâmica na operação desta questão que está exatamente aqui. Vejam, isto é um simulador e que permite termos a noção mais prática daquilo que eu acabei aqui de referir. Então imaginemos que temos aqui a linha preta, que é a potência contratada. Temos aqui esta linha também a preto, que é o consumo que está a acontecer na minha casa, é o consumo principal da casa, são as máquinas banais, são os equipamentos banais, e se entrar em serviço cargas pesadas, neste caso forno, etc., enfim, máquina de lavar, tudo isto vai flutuando, portanto o meu ponto de carga, o meu ponto de consumo, as minhas pontas vão acontecer em função da ligação destes equipamentos mais ou menos pesados. Então como é que isto funciona? Como é que funciona o Dynamic? Funciona em função da potência disponível, assim vai variando o valor que está atribuído ao carregamento. Vejam, mas não é do que o somatório deste ponto aqui com este ponto aqui, este aqui a preto com este aqui a vermelho, vai estar ali no limiar da potência contratada. Ou seja, vai haver uma oscilação. Paulo, sim. Fazem um pequeno break, porque não está a dar, o slide não passou, não estamos a ver o... Não estão a ver o demo? Não estão a ver. Não. Será alguma razão em particular? Está no slide anterior ainda. É que eu era suposto conseguir-vos mostrar o vídeo. Eu tenho uma demo que está a trabalhar e não sei porque não está. Estava a aparecer, ficou parado na apresentação. Deixem-me cá ver se eu consigo por aqui. Vejam agora, conseguem? Sim, agora está. Ok, pronto. Então peço desculpa, deve ter sido aqui uma operação que não fiz bem. Bom, estava-vos a dizer, o que é que acontece aqui com esta? Eu vou parar aqui as máquinas para começar a explicar de novo e vou parar aqui esta. Pronto, então o que é que neste momento está a acontecer? Estamos a assistir a potência contratada e potência consumida na minha casa, exceto no carregamento, ok? Que é esta zona a preto. Penso que estão a ver todos. Nuno, ajuda-me. Sim, neste momento okay. Estamos a ver. Sim. Então, vejam o que acontece. Eu vou ligar o meu carro, vou ligá-lo no sentido de carga e, automaticamente, como eu tenho pouca potência consumida como prioridade, o carregador vai absorver toda a que estiver disponível, exceção desta pequena franja, portanto, este ponto preto e este ponto vermelho aqui, estará no limiar da potência contratada. Okay? E neste momento tenho o carro em pleno, praticamente, na sua potência máxima de carga. Agora vamos começar a ligar equipamentos pesados na nossa casa. Vamos ver o que é que acontece. Eu ao ligar aquecimento, portanto um forno, enfim, aquecimento da casa, unidades com peso, sobe naturalmente o ponto a preto e vai descer por inerência, uma vez que não podemos ultrapassar a potência contratada, vai descer a potência disponível para o carregamento da viatura, ok? E é sempre assim que o dinâmico funciona. É em função da flutuação da casa, naqueles períodos em que as máquinas estão on-off, estão em plena utilização, se porventura tiver a viatura em carga, essa carga vai estar dependente destas flutuações. O que é que isto permite? Permite não estar forçosamente obrigado a fazer uma contratação estática, posso gerir o valor de potência em função das condições de exploração da minha casa. Okay? Portanto, isto aplica-se para uma moradia, uma boxe, ou para multifamiliar, num edifício de construção em altura, que tenha um parking, que tenha uma área comum, onde se estacionam os veículos todos e que cada um vai fazer o seu carregamento na área dedicada, no seu terra, que estiver junto ao parqueamento, de respeito à fração X, Y e Z, por aí adiante. Portanto, esta função, tudo para dizer que esta função já existe, este algoritmo não carece de entrada em cena de nenhuma software house, apenas temos que pedir aos parceiros que façam a parametrização em função da realidade do projeto, ok? Portanto, este trabalho já está previamente feito. Tem é que ser configurado em função das condições de exploração do edifício. Portanto, não há necessidade de desenvolver aqui nenhum software mais elaborado, porque ele existe, já está disponível. Portanto, esta unidade acaba por ser
já ter inteligência intrínseca que se permite adaptar a esta exigência até normativa e legislativa, que é ter um sistema de controle de carga, ok? Deixem-me agora passar aqui para o slide, depois tenho aqui que, só um bocadinho, por favor. Ok, portanto, a função dinâmica é basicamente isto que acabei de referir. Portanto, não esqueceram o contador de energia, modo base, temos tido aí algumas falhas na orçamentação que adquirem terras e depois alguém se esquece de considerar também o contador. O contador é essencial para garantir esta gestão dinâmica das cargas. Bom, um outro patamar mais superior, se assim se pode considerar, é a opção híbrido. E o que é o híbrido? O híbrido é dar uma certa hierarquização à infraestrutura, é decidir quais são os lugares que possam ter alguma primazia em relação a outros. Podem ser, enfim, as mais diversas razões. Sei lá, uma frota de uma empresa com comerciais na rua, uma hierarquia de uma qualquer unidade de negócios, etc. Então vamos, de certa forma, definir quais são os carregadores, quais são os pontos de carregamento que têm prioridade em função de uma potência que não dá o 100% para todos e que, em função dessa condição, vamos ter que gerir a potência em função dos lugares que estão disponíveis. Fica já uma nota de que um carregador, para funcionar, precisa no mínimo de 9 amperes. De 9 amperes. Portanto, se ele é um carregador de 32, para funcionar, basta que tenha 9 amperes como mínimo. Ok? Bom, e faz assim o equilíbrio de cargas. Sabendo que podemos hierarquizar, vamos sempre dizer que os VIP são as viaturas que têm que ter potência sempre no seu máximo quando possível, e assim progressivamente até à classificação MED que aparece aqui neste slide. Basicamente, esta unidade, este algoritmo também é parte integrante da oferta e é uma evolução do dinâmico. Okay? Bom, naturalmente que é preciso conectividade para estas coisas. Podemos trabalhar as nossas máquinas com o nosso smartphone, quando estamos a trabalhar unicamente com uma unidade, portanto com o meu Terra. Eu, para falar com o meu Terra, uso o meu smartphone com a aplicação. Posso utilizar o portal do fabricante, portanto eu posso também aceder através de browser ao portal do fabricante para controlar a minha wallbox. Quando quero fazer gestão dinâmica de carga, quando quero fazer essa gestão dinâmica na minha unidade, posso fazer através da aplicação no telemóvel, não esquecendo o contador de energia, para fazer a dita dinâmica que mostrei há pouco. E à medida que vamos subindo na parada, digamos assim, no número e na árvore criada de vários elementos na estrutura, poderemos eventualmente ter que adaptar em função da infraestrutura. Poderá ser necessário colocar, por exemplo, uma gestão técnica ou integrar uma lógica de carregamentos numa gestão técnica. Então, em função disso, naturalmente temos que criar toda uma lógica, desenvolver toda uma arquitetura de modo a adaptar-se à realidade dessa infraestrutura. Mas mais do que esta lógica teórica, vamos ver como é que funciona efetivamente uma solução deste tipo. Reparem como a coisa funciona. Portanto, nós temos as 3 hierarquias, o VIP, o high e o médio, e vamos ver que à medida que as viaturas se vão colocando, elas vão sendo abastecidas, mas vamos sentir em algum momento o sacrifício enfim, da distribuição de potência por não chegar a todos. Portanto, existe aqui um patamar que são os 80 kW, e em função dos degraus que se apresentam neste slide, os 72 e os 64.8, vamos começar a ter que distribuir carga. Vejam, neste momento não há necessidade rigorosamente nenhuma de distribuir carga, conseguimos o pleno, 3 viaturas, uma em cada estacionamento, conseguem absorver 32 amperes, portanto estão em pleno, estão em carga, e vamos ver que à medida que o número de viaturas se vão colocando, vamos assistir a alguns sacrifícios hierárquicos, digamos assim. Portanto, uma segunda viatura em VIP, que absorve 16 amperes, sem qualquer sacrifício nos high e nos médio. Vamos assistir já ao primeiro sacrifício. Vejam, passou de 32 para 25 e já está no 9. Porquê? Porque já há 4 viaturas que têm primazia em relação a este primeiro lugar. Vamos ver o que é que acontece neste segundo lugar nos médios.
vai ficar à espera, porque não tem potência suficiente, portanto o valor mínimo são 9 amperes, portanto os outros estão em pleno, não há derating nenhum no VIP e no I, mas já houve na opção média, ok? E assim sucessivamente, portanto esta lógica já lá está, é importante dizer que este princípio já existe, este algoritmo já está disponível, portanto quando nós fizermos o comissionamento de um conjunto de vários carregadores numa mesma infraestrutura, é com base nesta lógica que a potência é distribuída ao longo dos vários pontos de estacionamento. Reparem, o médio já nenhum funciona, 6 amperes não é suficiente, está em stand-by, este nem arrancou, portanto esta posição 2 no médio não arrancou, já há sacrifício no I, mas entretanto agora tudo volta ao princípio, porque entretanto já estão a sair viaturas do VIP que já carregaram e começa a avançar tudo o resto que está a montante, digamos assim. Ok? Portanto, é importante perceberem que isto existe, não é ficção, não é hardware, não é software elaborado, já existe, já está disponível naturalmente no back-end e depende apenas da lógica de exploração que cada infraestrutura careça, ou que cada árvore que careça na nossa instalação, ok? Bom, então como é que nós respondemos a estas exigências? Basicamente são com estes 3 formatos de gestão de carga e que de certa forma são a resposta ABB à legislação portuguesa, nomeadamente ao sistema de controle de cargas ou de carga que assim o legislador considerou, ok? Bom, e por aí, portanto, vamos encontrar muita literatura, muita regra técnica associada a esta temática. A MOBIE é um bom exemplo dessa regra técnica que se desenvolveu em torno desta questão da energia de âmbito público. E depois vamos encontrar os documentos mais profundos e mais próximos desta realidade, que nos estão mais próximos, que é o caso então do guia técnico, onde se fala do perfil do edifício, portanto a habitação multifamiliar, onde vamos encontrar informação sobre regras e os esquemas tipo que podem ser preconizados para este tipo de infraestrutura. Portanto, aqui o caso do multifamiliar. Uma nota importante, porque está aqui bem identificada a azul, um projeto não carece forçosamente, quando da execução ou da entrega do projeto, que já estejam definidas naturalmente as unidades finais, apenas temos que garantir que facilmente essa integração se pode fazer. Portanto, já se deve deixar condição para que rapidamente se possa colocar em serviço um conector de carregamento de veículo elétrico, que seja tomada, que seja um Terra Wallbox, mas que já seja fácil, digamos assim, um futuro, imediatamente a seguir ao projeto de base ou à execução de base, deixar já a condição mínima. Portanto, não temos que ter forçosamente um quadro com reservas equipadas em pleno, já numa fase de projeto, apenas as orientações e as condições mínimas para que facilmente se adapte imediatamente a seguir. A única recomendação que este guia, que no fundo é a legislação, refere, é que pelo menos 50% da potência destinada a ambiente não habitação seja logo disponível para o efeito de carregamento. Portanto, estamos a falar do terciário, já devemos deixar cerca de 50% da potência prevista disponível em pleno para que o terciário, naturalmente está mais próximo das pessoas no dia-a-dia, esteja já disponível para carregamento do veículo elétrico. Portanto, é a única nuance relativamente ao dimensionamento e ao projeto que faz a distinção entre a habitação e o terciário. A nuance é uma delas. Bom, entrando na parte mais técnica na elaboração do projeto, vamos encontrar questões relacionadas com os calibres. Portanto, o calibre mínimo naturalmente são os 16 amperes. Porquê? É a tomada Shu, são os 3.680 amperes watts que temos como valor mínimo. As curvas tipificadas é a curva C como base, sabendo que para situações sobretudo de disjuntor a montante para várias saídas, eventualmente temos que mexer nos settings das caixas moldadas ou aproximar essa unidade a uma curva de tipo tipo D, para picos de arranque e para situações de transitório pesado, para evitar o disparo intempestivo. Portanto, há aqui naturalmente um jogo de dimensionamento que eventualmente é importante ver os settings para verificar as seletividades e as continuidades de serviço, porque é um dos critérios a considerar também neste tema, é a continuidade de serviço, é estudar a seletividade, ok? Portanto,
em dispositivos individuais e que, de certa maneira, garantam a coordenação e a seletividade e a continuidade de serviço associada a esta realidade. O Nuno, nas apresentações que vou fazendo com ele, diz muitas vezes, pois, se nós ficarmos aí apiados no meio de uma estação de serviço, porque há um disparo intempestivo, pois só indo a pé. Portanto, aqui, obviamente, que é importante olharmos para o projeto com uma perspectiva de análise o mais profunda, não se ficar só pelo dimensionamento da proteção, sobrecarga, curto-circuito, mas também como é que a coisa se comporta no ponto de vista de seletividade da cascata. Portanto, há uma forte recomendação para que a coordenação e a seletividade seja também objeto de análise nesta temática. Nós temos alguns aplicativos para isso, para o efeito. O nosso Curvos faz também essa ajuda, dá-nos a imagem gráfica das curvas e dá para ajustar as curvas aos settings das unidades dos separadores, de modo a que se adaptem essas curvas à realidade que estamos aqui a tratar. Portanto, mais uma vez, um slide que tem acesso a este aplicativo que permite ter alguma noção mais prática do conceito de seletividade. Outra questão também é a descarga atmosféricas, portanto, não há uma imposição, há uma recomendação para descarga sob tensão numa canalização deste tipo. Posso-vos dizer já que dentro das nossas unidades Terra Wallbox nós temos proteções integradas, verdade, descargadores sob tensão, verdade que são de fim de linha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que recomenda-se olhar para o todo. Se calhar fará sentido num quadro geral ter uma proteção mais grossa, porque há uma continuidade, há um atenuar do fenómeno de descarga que pode ainda ser danoso para a unidade que estiver no fim de linha. Então, estes descargadores serão elementos de fim de linha, ok? Portanto, é uma recomendação e nós na construção já incluímos descargadores de fim de linha, ok? Obviamente que estamos a falar de um equipamento que está exposto, está dependente de uma rede de distribuição, em ambiente público, mais passível de defeitos, manobras de média tensão, etc., com influências nas alimentações destas infraestruturas. Então fará sentido olhar para o todo e pensar numa proteção realmente mais amontante e dedicar a parte final, a proteção mais fina, só para o equipamento, ok? Bom, também o legislador fala em seccionamento, pois naturalmente, obviamente que é necessário fazer um seccionamento mais local e mais de proximidade com a unidade. Este seccionamento pode ser feito pelo disjuntor, portanto o disjuntor é um elemento também de seccionamento, corte e proteção e seccionamento, portanto também o disjuntor fará esta missão, portanto não tem que ser um interruptor só para fazer o efeito seccionamento, pode ser acumulado com a função proteção, mas o legislador frisou também este aspecto. Botoneiras de emergência. Chamo particular a atenção para todos que não é muito evidente esta particularidade, que é a seguinte: todos os Terra Wallbox acima de 22 kW, estamos a falar dos DC, porque os AC terminam em 22, todos eles têm botoneira de emergência integrada. Porquê? Porque é mandatório no ponto de vista de construção, não há dúvidas, ok? Mas não se lê essa informação, os 22 kW, no guia técnico. Só se vai ler essa informação no anexo das inspeções, o anexo 1, ok? Em que para potências superiores a 22 kVA, enfim, nós dizemos vulgarmente o kilowatt, o 22 kW, que é o valor útil, isto é potência aparente, como sabem, mas os 22 para nós só começam a partir das gamas Wallbox DC, 24 kW para cima. Estes sim têm botoneira integrada. Mas isto não dispensa e até se recomenda particular atenção para este ponto. O legislador, não tendo tido de uma forma clara essa interpretação eventualmente, mas considera, e já assim aconteceu em situações práticas, que sempre que o somatório de pontos de carregamento for superior a 22, considera-se a colocação de uma botoneira de corte de grupo. Okay? Portanto, eu sempre que tiver mais do que 22 kW dedicados a carregamentos, distribuídos pelas várias wallboxes que o sistema tenha, recomenda-se a colocação de uma botoneira de emergência. Porquê? Porque há aqui uma certa zona cinzenta que não se percebeu muito bem se é 22 kW para a unidade ou 22 para o todo.
as duas interpretações já as vimos executadas. Portanto, isto era importante terem presente, não é uma resposta sim nem não, é claramente um ponto de atenção, porque já aconteceu na fiscalização, na validação da instalação, perguntar-se pela betoneira de emergência. Okay? Ela não estava e foi preciso colocar. Porquê? Porque são os tais mais do que 22 kW que assim interpretou parte dos players nesta matéria. Portanto, sempre que tiverem a fazer uma infraestrutura para várias unidades de carregamento, sempre que o somatório for mais do que 22, considerem colocar um circuito de emergência para corte da alimentação, que seja de grupo, parcial ou por unidade. Okay? Isto é muito importante. Bom, proteção diferencial. Proteção diferencial, não há muitas dúvidas, para quem já anda nisto há algum tempo, mas vamos deixar já no ar que proteção de pessoas menos de 30 mA. Obviamente que o utilizador que está literalmente de mangueira na mão está sujeito a um defeito, está sujeito a um fenómeno, enfim, de defeito, e que a proteção para a sua salvaguarda, no ponto de vista da legislação, é uma sensibilidade do aparelho a montante, proteção diferencial de 30 mA. Okay? Não há dúvidas. Porquê? Bom, porque assim está legislado. Existem várias normas desde sempre em vigor, com as suas atualizações, assim na nossa regra técnica também, na secção 4, na parte 413, troca ao passo, que é a norma-mãe 60.364.441, e que define as tensões de contacto, CACDC, que relaciona a resistência do nosso corpo com a tensão a que estamos sujeitos, a corrente, as zonas de perigo ou inerentes à circulação de corrente pelo indivíduo. Então, o que é preciso? É preciso que o diferencial a colocar na instalação, para além de ser de 30 mA, tem que perceber as componentes, parte integrante da tensão de contacto. E quais são as componentes? É a componente AC, claramente, que é a alimentação da instalação, e a componente DC, que esta nova realidade coloca também na instalação. Portanto, o diferencial, para além de ser de 30 mA, proteção de pessoas, tem que ter a capacidade de ver este novo elemento intrínseco que é a componente DC. Então, o que é que, basicamente, o diferencial tem que ser capaz de ver? Tem que ser capaz de ver que uma componente DC somada à nossa sinusoide, isto é como nas nossas academias, estamos a recordar as cadeiras de eletrometria por aí. Então, uma sinusoide da nossa instalação, quando tem uma componente contínua somada, basicamente o que vai acontecer é subir o eixo. Então, a tensão de contacto neste ponto tem que fazer refletir a componente alternada com a componente contínua. Ou seja, o diferencial que olha para isto tem que ser capaz de perceber, há uma componente contínua e que pode ser danosa, pode provocar danos no indivíduo. O único diferencial que começa a ver estas componentes é o diferencial tipo A, que tem umas componentes eletrónicas de suporte à eletromecânica ou à parte magnética, digamos assim, que combinam semicondutor, temporizações, etc., para permitir-se ver a componente contínua que circula neste ramo de defeito. Portanto, a corrente que entra tem que ser igual à que sai, como sabem, e o que faz esta parte eletrónica colada, entre comas, nos diferenciais ditos normais, que são os AC, é conseguir fazer esta destrinça da componente contínua. Então, os primeiros que veem esta componente contínua são os de tipo A, que conseguem ver componentes até 6 mA. Quer dizer que componentes acima de 6 mA, com o limite legislado de 10 mA, o único que é capaz de ver isso com o rigor que se exige é o tipo B. O tipo F também, mas o tipo F tem outras particularidades que não são exclusivas desta área. São muito vocacionadas para o ar-condicionado. Aliás, foram desenvolvidos para essa aplicação, o tipo F. Mas o que diz, basicamente, a legislação é que o mínimo que se exige de tipo em redes monofásicas é o tipo A. Em trifásicas, e quando não se conhecem as características DC das cargas,
temos que utilizar o tipo B. E é exatamente isso que está escrito na legislação. Já mostro, mas basicamente é este o conceito. Tipo AC são os que só veem componente alternada, não conseguem ver a componente DC, sob pena de não abrirem. E depois os tipo A, tipo F e tipo B, que sim, esses sim, já conseguem começar a ver as componentes tipo, as componentes dedicadas ao DC. Onde é que aparece aqui o conceito imunizado? O conceito imunizado é um plus em que nós queremos que o nosso equipamento consiga não só perceber as componentes DC, como também ser imune a fenómenos transitórios, ou mais imune, porque se é um produto tão performante, o do tipo B, nós também temos que torná-lo capaz de suportar fenómenos transitórios mais exigentes. Então esta componente é uma componente intrínseca dos diferenciais mais elaborados, do tipo A, do tipo F e do tipo B, que confere ao equipamento uma capacidade transitória até 5.000 amperes. Quer dizer que se acontecer um fenómeno transitório dentro deste patamar, não é suposto este aparelho abrir. Okay? Já o tipo AC banal tem uma capacidade de abertura, tem uma limitação, digamos assim, à sensibilidade transitória que o faz abrir para fenómenos acima de 250 amperes. Okay? No passado, eventualmente, haveria também, porque assim aconteceu com a ABB, o tipo AC com reforço de imunidade. Deixou de fazer muito sentido, porque efetivamente o tipo A faz o mesmo e até faz mais e tem já o plus do reforço da imunidade. Portanto, quando se prescreve um diferencial de reforço de imunidade ou de alto poder imunitário ou APR da ABB, estamos a dizer que, de uma forma indireta, deve ser um equipamento que já tem na sua base essencial construtiva capacidade de ver as componentes DC intrínsecas. Ok? Mas o correto para este tipo de ambiente é dizer que era um diferencial do tipo B que, por acaso, tem reforço de imunidade. Ok? Portanto, este é o princípio, porque é muito comum ir ao balcão do distribuidor ou no projeto encontrar o conceito imunizado. Sim, o conceito imunizado é algo indireto que está depois do tipo de diferencial que ele tem a sua capacidade de identificação da componente IC. Ok? Bom, então, basicamente temos aqui o tipo AC para cargas ditas banais, puramente mais resistivas. Depois, quando as eletrónicas começam a aparecer na nossa instalação, temos que começar a passar para o tipo A. E quando começamos a ir para comutadores de velocidades, os promotores do ar-condicionado, etc., já temos uma solução dedicada que é o F. E depois o B, para situações como estamos hoje aqui a tratar, os carregadores de subtensão. Os carregadores de veículos elétricos. Ok? Então, isto resume aquilo que eu acabei de dizer. Portanto, estes são os manuais que, de certa forma, falam desta temática, da proteção tipo A como mínimo, 30 mA, não se vai discutir, tipo B para situações trifásicas, ou quando não são conhecidas as componentes DC intrínsecas da carga. Ok? Portanto, estes são os indicadores legislados para esta matéria da proteção diferencial ou da proteção de pessoas. Okay? Mas agora entra aqui um cenário. Portanto, nós vamos beber esta informação nestes dois manuais nacionais e que misturam todas estas matérias e sai, então, esta conclusão que acabei de referir. Portanto, se lêssemos taco a taco, íamos ver que eles complementam-se e corrigem-se um ao outro. Portanto, de um lado o guia, de um lado o anexo, eles vão se corrigindo e vão se complementando, os dois elementos, as duas cábulas para a instalação e para o projeto. Mas coloca-se aqui uma questão, que é, então, mas afinal, o que é que os equipamentos têm na sua construção? Bom, os equipamentos, e a ABB optou por fazê-lo, dentro da sua wallbox, têm proteção integrada. E nós, a ABB, não é assim forçosamente para todas as marcas. Nós optámos por colocar dentro da caixa preta uma proteção equivalente tipo B. Porquê equivalente? Porque é eletrónica. Okay? Não é um interruptor diferencial de alavanca que está dentro deste equipamento, mas é uma eletrónica que faz exatamente o mesmo e que se rearma depois de aceitar o defeito e circular ou navegar, digamos assim, na minha app ou através dos seletores da unidade. Okay? Portanto, tudo para dizer o quê? Quando o legislador exige uma proteção diferencial, que pode ser no quadro ou pode ser no equipamento, a ABB
já está a incluir no equipamento. Isto poderá fazer a diferença de preço entre uma marca dita branca e eventualmente a marca ABB que estamos aqui hoje a tratar. Portanto, nós já incluímos dentro das nossas unidades uma proteção de pessoas diferencial do tipo B, ok? Isto é muito importante. Agora, coloca-se uma questão, então, mas e como é que funciona a seletividade entre estas coisas? Se eu tiver um diferencial a montante no quadro elétrico, como é que esta coisa vai funcionar? Já que dentro da caixa ou box já tenho uma proteção diferencial, então que diferencial é que eu tenho que ter no quadro para que isto funcione bem? Então, o legislador também teve a preocupação de pensar-se em seletividade diferencial. Não é só seletividade magnetotérmica sobre densidade, também da proteção de pessoas. Então, se nós tivermos um diferencial, imaginemos no quadro elétrico de tipo A, que é o mais banal eventualmente de encontrarmos para estas coisas, e se tivermos um tipo B na caixa preta, como é que isto se comporta? Pois digo-vos já que normativamente não se recomenda. Porquê? Porque o tipo A não consegue ver o mesmo que o tipo B vê. Portanto, o tipo B é mais exigente que o tipo A. Então, jamais o tipo A pode estar a montante de um tipo B. Okay? Existem várias normas para isto, esta é uma delas, é um extrato de norma e que diz que é não aceitável. Então, como é que se faz? É simples, não se coloca A, mas coloca-se B, porque B é seletivo com B e B é seletivo com todos os outros. Portanto, o B é a unidade mais complexa e mais completa no que diz respeito a proteções diferenciais. E é o elemento mais capaz, é o que eu costumo dizer que é o menos miúpe, consegue ver mais ao longe do que todos os outros. Okay? Isto é fundamental para a seletividade diferencial. Okay? Isto é importante, sobretudo, para a gestão cronométrica da instalação. Okay? Portanto, é importante olhar para o diferencial, o tipo, e começar a fazer um jogo amprimétrico e cronométrico. Okay? Portanto, no quadro mais amontante, já selecionei o tipo correto e agora tenho que gerir tempo e ampere. Portanto, e vou regular o meu relé diferencial em função do facto de mais ajusante ter uma caixa preta com um diferencial de 30 mA. Ok? Pronto, e aqui tenho um exemplo. Coloco, por exemplo, um relé diferencial retardado com uma proteção de 100 mA. Ou um seletivo, portanto, uma unidade que atrasa intencionalmente 50 milissegundos, 300 mA. Portanto, é um valor já fechado, não é regulado. Ok? E esta será uma forma de fazer seletividade diferencial. Ok? Pronto, isto acontece para o B, acontece também para o F, sabendo que B é mais que o F. É o F e mais um dos adicionais, ok? Porque há quem use também o F para estas aplicações, não é recomendável, a norma não é muito evidente, mas não é recomendável utilizar-se o F, ok? Bom, mas no meio disto tudo, posso dispensar a proteção diferencial no quadro elétrico? Se calhar, se eu já tenho proteção diferencial na unidade, para que é que eu vou repetir uma proteção diferencial a montante? Vou encarecer a instalação, justifica? Não, efetivamente, podemos dispensá-la e vamos recuperar o conceito da classe 2. Portanto, se eu, a montante da minha caixa preta, já tenho uma canalização classe 2, quadro elétrica inclusive, o classe 2 já é uma medida com o mesmo propósito, que é proteção de pessoas. Ok? Portanto, ou utilizar o diferencial ou um classe 2, ou isolamento equivalente, são ambas medidas para o mesmo propósito, que é a proteção das pessoas. Portanto, se calhar não justifica repetir a dose e colocar um diferencial no quadro elétrico. Pois, porque não, efetivamente, esta canalização, desde o quadro elétrico até ao posto de carregamento, se eu tratar esta unidade ou esta unidade como um classe 2 até à ligação dos bornes dos equipamentos, dispensa-se a utilização do classe 2, ok? Isto é exatamente a fotografia que vem no anexo das inspeções, ok? E que fala da norma que dimensiona quadros deste tipo. Aqui temos a parte da norma 2, que faz os grandes quadros, para o carregamento de modo 4. Depois temos a norma, a parte 3, mais de ótica habitação ou similar, para os terra ou box AC que estamos aqui a falar. E depois temos a parte 7, específica para fazer quadros que alimentam estas unidades, que fala também nos 2 métodos de proteção, ou por diferencial ou por classe 2, ok? Obviamente que isto tem de estar tudo interligado. Portanto, não só o guia técnico foi beber a informação das normas vigentes, como foi buscar à norma dos quadros elétricos estas regras, pois naturalmente isto tinha que estar tudo harmonizado e posso-vos dizer que deu bastante trabalho.
Agora, conclusão, posso prescindir? Sim, desde que essa canalização seja tratada como classe 2 até aos bornes de entrada do equipamento, ok? Portanto, basicamente é este slide e nesta zona da instalação, classe 2, sabendo que daí para a frente tem que haver corte automático da alimentação. Sim, dentro da wallbox há uma proteção diferencial de tipo 2, tipo B, que garante a proteção das pessoas. E já está intrínseco, está dentro da unidade. Portanto, não é mais um elemento a colocar no quadro elétrico, ok? Portanto, esta função já está incluída, ok? Isto é fundamental. Para quê? Para evitar uma sobrevalorização do projeto, desnecessariamente. Portanto, temos uma unidade de corte automático da alimentação que é mandatória, que está já no equipamento, e não há necessidade de fazer a inclusão de mais um elemento no quadro elétrico com este fim, ok? Bom, moral da história, exemplos reais, para terminar. Vamos ao guia, à parte 7 do guia, e vamos ver alguns exemplos de como é que nós transformamos a teoria em prática. Vejam, aqui um exemplo, num parqueamento, sem boxe, em que deriva de um quadro de serviços comuns, há aqui um diferencial, que o legislador diz que pode ser dispensado se for de classe 2 de isolamento. Reparem, isto está escrito assim no guia, portanto eu já posso pensar em tirar dali aquele diferencial. Portanto, coloco lá um quadro, classe 2, que garante que desde a saída do quadro até aos bornes, cabo incluído, cabo de duplo isolamento, eu vou tratar toda esta canalização como classe 2. Não posso é prescindir da proteção diferencial na canalização. E onde é que ela está? Já está na wallbox. Ok? Portanto, tirei o diferencial, coloquei uma canalização classe 2, ou tratei a instalação com uma canalização classe 2, e parti da vantagem técnica de já ter uma proteção diferencial na wallbox. Ok? Ainda para mais, é das mais exigentes. É do tipo B. Ok? É mais fina. Bom, moral da história, conclusão. Sempre que nós tivermos uma instalação em que não use diferencial, quer dizer que é um classe 2. Classe 2 pressupõe que daí para a frente utilizemos a proteção diferencial intrínseca do equipamento, ok? 30 mA, tipo B. Sim, senhora, está legislado. Funciona, este esquema é válido. Outro esquema, se for classe 1, se for classe 1, temos que colocar uma proteção a montante de 100 a 300 mA, seletivo ou retardado, portanto, ajustando-os cronometricamente e amprimetricamente em função dos 30 mA que estão no fim de linha, e podemos dizer assim, pois, é verdade, este esquema também é válido para classe 2 e é válido para classe 1, naturalmente. Outro esquema que, de forma alguma, devemos recomendar é colocar uma proteção diferencial de tipo A a montante de uma instalação que tenha no fim de linha um carregamento com uma proteção intrínseca do tipo B, porque A com B a coisa não funciona, ok? Portanto, do ponto de vista de seletividade e de proteção das pessoas, nós não garantimos o pleno, portanto o tipo B é o mais performante de todos e que assim nos dá a maior garantia de segurança de pessoas e bens, sobretudo. Bom, e basicamente estes são os esquemas que resumem a forma de execução e de projeto, ok? Depois, o que é que temos aqui mais? Para terminar, temos estas FAQs todas, temos-las todas respondidas e disponíveis para enviar para vós. Foram as 8 que escolhemos de eleição ao longo de aproximadamente um ano de ações de formação neste âmbito que temos vindo a fazer e que oportunamente também vos fazemos chegar com o argumentário e com os artigos todos que provam ou que respondem a estas mesmas perguntas que estão aqui neste slide. Entretanto, não sei se o Nuno tem alguma mais a acrescentar a estas todas que estão por aqui, mas eu, só para terminar... Para já julgo que conseguimos responder às principais questões e há aqui algumas que depois entraremos em contacto com algumas pessoas para poder discutir, entre aspas, não é? Ok. As situações. Há alguma questão que queiram acrescentar, entretanto, no decorrer aqui da minha apresentação? Bom, para dizer que terminei, portanto, os esquemas de princípio base, os esquemas que estão legislados e aceitos pela legislação portuguesa com base nesta argumentação toda defendida, as FAQs mais comuns que partilhamos, outras mais que, entretanto, o Nuno foi compilando e que foi respondendo também, e todos os links
de matéria-prima relacionada com esta matéria que podem ser também de utilidade para a vossa atividade. Questões que possam vir depois, para além das que o Nuno foi agora respondendo, e outras que possam ficar para resposta posterior, podem fazê-lo através do contacto cliente, através deste caminho, e que oportunamente nós faremos o tratamento e a gestão. Paulo, já agora aproveitando, temos aqui uma questão, se calhar seria oportuno então poderes responder novamente, pode não ter ficado aqui tão bem claro. Temos aqui o colega Filipe Oliveira a colocar a questão: qual é a razão para não poder ter uma proteção diferencial do tipo B no carregador e uma do tipo A montante? Vou repetir a pergunta. Qual é a razão para não poder ter uma proteção diferencial do tipo B no carregador e uma do tipo A montante? Vamos lá ver. A proteção diferencial do tipo B já está no nosso carregador. Portanto, o nosso carregador já é construído com uma proteção tipo B dentro. É preciso ficar claro que isso é uma opção que já vem no carregador Nem mais. Da ABB. Não é uma instalação nossa. Não é qualquer wallbox. Enquanto instalador, exatamente. Sim, e não é qualquer wallbox que tem essa proteção integrada. Nem mais. Isso é importante. Se não ficou claro na minha parte, nem todas as marcas eu posso garantir, nem vou garantir naturalmente, que tenham uma proteção tipo B dentro da sua caixa preta. A ABB assumiu que na sua construção, na sua engenharia de produto, quer uma proteção mais elaborada de todas, que é o tipo B. Sim, okay? a questão aqui que o colega Filipe Oliveira está a colocar é que se a B é mais sensível, dispara então primeiro esta e só depois a do tipo A. Vamos lá ver. O tipo A só consegue ver as componentes até 6 mA. Sobre pena de, se houver mais componente DC na instalação, ele não dispare. Parece um fenómeno contraditório, mas é isso mesmo, ele não tem capacidade de poder fazer aquela equação componente AC mais componente DC igual a tensão de contacto, ok? E a tensão de contacto limitada aos tais 50 volts zonas secas e os úmidas ou submersas 25, 24 volts, ou aos 25, exatamente. Então, ele como não consegue fazer a equação que respeita a proteção das pessoas, pode não abrir. E o tipo A não tem a capacidade de ver mais longe que o tipo B. Portanto, o tipo B é mais fino na capacidade de ver o defeito. Portanto, ele consegue ver o somatório na plenitude, vê toda a componente que o A consegue e mais a que o A não consegue. Portanto, a proteção mais fina e a garantia mais atual que temos à luz de técnica de hoje de proteção de pessoas, componente DC legislada, limite DC 10 mA, é o tipo B. Portanto, o que é que depois a norma diz? Diz que quando nós metermos dois diferenciais em cascata, tipo A e tipo B, poderá não haver seletividade. Porquê? Porque eles não veem o mesmo. Não têm a mesma capacidade de cálculo, digamos assim. Portanto, e a norma diz, não se recomenda, é não aceitável colocar um tipo A atrás de um tipo B. O B é o garante da capacidade de ver todas as componentes, portanto nunca pode estar abaixo de um inferior, ok? Portanto isto é muito comum acontecer porque sim, porque é a forma mais fácil de fazer a instalação, é pensar no mínimo exigido. O mínimo exigido é tipo A, mas atenção, do ponto de vista normativo, não há norma que sustente uma cascata entre tipo A e tipo B, ok? Portanto, por isso é que, quando nós temos um tipo B, se optarmos por proteção diferencial a montante, porque a canalização assim exige, tem que ser um tipo B, ok? Sob pena de não estar conforme, segundo a legislação. O colega está a solicitar a norma. Nós, como é evidente, nós não poderemos partilhar normas entre nós, ok? Mas o Paulo depois, na documentação que irá partilhar, há alguns extratos que vos servirão de apoio para responder a esta questão. Sim, sim. Eu depois posso partilhar extrato da norma, faço uma pequena transformação e digo que é em ambiente formativo e é possível partilhar. Paulo, eu nesse aspecto eu também gostava que viesse, mandasse para nós ou mandamos para todos. Está a perceber? Sim, mas é para todos. A apresentação vai para todos, para si, para a gestão da ordem. Para a gestão, para mandar, a ordem é que faz, sim. Pois se alguém quiser particularizar alguma coisa, este caminho que está aqui no slide. Exatamente para si, mas esta chamada de atenção foi importante, o colega. Sim. Acho bem. Filipe, eu não sei se fui suficientemente claro, mas eu espero que com a partilha da informação complementar isso possa ficar. Não ficando, nós tornamos a falar sem qualquer problema.
Paulo, terminou-se isso? Sim, eu derrapei um bocadinho no tempo, já passou É quase isso que eu 40 estava a minutos. ver, deixei o tipo paciência. Tá? Eu não quero consumir mais tempo a ninguém, porque já foi um bocadinho Já mais. está, já muita gente saiu, portanto... Já saiu, acho que foi, enfim, foi de utilidade, eu não quis estar a quebrar a meio, mas eu queria pelo menos chegar a esta parte final para discutirmos um bocadinho e filo com esse objetivo. Pronto, se não tem mais nada a dizer, eu perguntava ao Nuno se há mais alguma pergunta a responder. Acho que não, neste momento não temos mais nenhuma. Não temos, mas também, de qualquer maneira, GRP Fernandes tem os nossos contactos. Absolutamente não. Pode disponibilizá-los a todos os colegas que estiveram na formação e depois podem entrar em contacto connosco. Estaremos disponíveis para poder esclarecer qualquer dúvida. Pronto, e alguma coisa que queiram também, os que estão presentes também podem, através de nós, para chegarmos a voz e levarmos as perguntas. E achei muito bem essa pergunta do colega, do Filipe, que tem razão de ser, e se mandar essas normas, essa explicação. Talvez alguma explicação mais, as normas não são partilhadas. Para todos os presentes que estiveram aqui. Pronto, se não tem mais nada a dizer, eu agradeço-vos, gostei muito desta apresentação. Mais uma vez, obrigado ao colega Paulo Branco e ao colega Nuno Nunes. E despedir-me de todos os outros colegas e agradecer, portanto, a presença então, deste tempo, mas eu acho que é útil estar a tomar conhecimento destas novas tecnologias e desta nova legislação e pormenores da instalação deste tipo. Destes carregamentos de veículos elétricos. Acho que foi importante e pela parte dos colegas que se inscreveram e os presentes, fico satisfeito que tenha vindo muita gente e está a vir a este tipo de sessões. Obrigado por todos, boa tarde a todos. Obrigado a todos. Até à próxima. Até uma próxima e fiquem bem e protejam-se, que é o mais importante. Obrigado. 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 Fiquem bem. Miguel, também boa tarde para si. Pode terminar Miguel e fechar. também. Obrigado.